Bem-vindos de volta, galerinha do Literatura. Eu sou a professora Priscila e o tema da nossa aula de hoje são as figuras de linguagem. Entendam que muitas vezes é como se o significado que as palavras possuem não fossem suficientes para tentar expressar tudo aquilo que o ser humano precisa. É nesse momento que algumas palavras ganham significado além daquele que nós conhecemos no dicionário. Passamos a utilizar então algumas palavras, como nós dizemos, no sentido figurado, ou seja, fora do seu sentido real. É por isso que, para falar de figuras de linguagem, nós precisamos falar primeiro sobre conotação e denotação. Dizemos que a denotação, ou que a palavra está sendo utilizada no sentido denotativo, quando ela aparece no seu sentido real, aquele encontrado no dicionário. Essa linguagem denotativa é bastante comum para os jornais, para as revistas, para o mundo jornalístico, que geralmente precisa falar numa linguagem mais clara, séria e objetiva. Já a linguagem conotativa ou a conotação aparece geralmente em textos poéticos, sejam eles poesia ou prosa. Quando nós queremos dar a uma palavra um sentido diferente daquele que nós conhecemos no dicionário, nós utilizamos a palavra no sentido conotativo, dizer que as figuras de linguagem aparecem com mais frequência na poesia ou no mundo poético, porque é justamente neste momento que nós gostaríamos de expressar maiores sentimentos. E é como se as palavras já existentes não fossem suficientes para colocar para fora todo esse sentimento. É aí que nós lançamos mão do recurso de dar às palavras já existentes novos significados. Primeiramente, vamos ver o exemplo de uma frase utilizada em seu sentido real, denotativo, e a mesma palavra sendo utilizada no sentido conotativo, para vocês entenderem a diferença. No exemplo a seguir, temos dois usos do verbo voava. No primeiro exemplo, temos a seguinte frase: o pássaro voava pelos céus da cidade. O verbo voar aí significa exatamente aquilo que nós encontramos no dicionário. Nada mais natural do que um pássaro voando. Agora, no exemplo, o carro voava pelas ruas da cidade. Eu não quero dizer que este carro possui asas e que ele tem o poder de voar. Na verdade, eu quero dizer que este carro está andando muito rápido, rápido como o voo de um pássaro. Portanto, no primeiro exemplo, nós temos linguagem denotativa, pois o verbo voar está em seu sentido real. No segundo exemplo, faz-se uso da linguagem conotativa, pois o verbo voar sai de seu sentido real e é utilizado no sentido de andar muito rápido. Vamos agora às principais figuras de linguagem pertencentes à nossa língua. A mais conhecida e também mais temida de todas é a metáfora. A metáfora acontece quando ocorre a transferência de um significado de uma palavra para outra, porque entre essas duas há alguma semelhança. Acontece que a metáfora é uma comparação não explícita, e vocês loguinho vão entender por que disso. Eu encontrei um exemplo bem interessante para vocês entenderem o que é uma metáfora. Existe uma música da cantora Yasmin Santos que diz o seguinte: para você, eu sou um refrão de carnaval, que acaba em fevereiro e ninguém canta até o final. Para mim, você é um hit dos anos 90, que nunca enjoa e toca em cada bar que a gente senta. Na verdade, o que o autor ou a autora dessa música quis dizer? Ao comparar, o amor a um hit de carnaval, que é algo que dura uma temporada bem específica e depois, como a própria música diz, a maior parte das pessoas esquecem, esse eu lírico, essa voz que fala na música, na verdade está querendo dizer que é um amor passageiro, que para essa pessoa o amor dela é algo passageiro, que vai acabar logo. Enquanto para o eu lírico da música, a pessoa amada é um hit dos anos 90, que toca sempre, toca em qualquer lugar, mesmo tantos anos depois. Ou seja, enquanto para uma pessoa desse relacionamento
é um sentimento passageiro, para o outro é um sentimento duradouro. Então, ele usa essa metáfora, né, essa comparação com o hit de carnaval, que é algo que dura pouco, e a música dos anos 90, que é algo que dura muito mais. Então, é como se hit de carnaval e hit dos anos 90 estivessem no lugar de algo mais passageiro e algo mais duradouro. Essa música utiliza-se de uma metáfora justamente para comparar, para mostrar que a intensidade dos amores aí, né, no caso desse casal, é bastante diferente. Acho que ficou mais fácil para vocês entenderem, né? O nome da música é Abstinência, da cantora Yasmin Santos. Uma figura de linguagem bastante conhecida é a comparação, e ela se parece muito com a metáfora. Acontece que enquanto a metáfora é uma comparação implícita, né, sem eu deixar claro que eu estou comparando, a comparação geralmente aparece o conectivo comparativo, que pode ser o como, o tal qual. Então, usando, por exemplo, o mesmo exemplo da música, é como se eu dissesse assim, você pra mim é como um hit dos anos 90. É como um hit de carnaval. A partir do momento que eu tenho conectivo, como, tal qual, assim como, eu digo que é uma comparação e não uma metáfora. Outra figura de linguagem bastante conhecida é a hipérbole. A hipérbole nada mais é do que a arte de exagerar uma expressão para dar mais sentido, mais expressividade a ela, né? Prestem atenção nesse prefixo aí, hiper, né? Algo grande. Ao invés de eu dizer que faz 2 dias que eu não vejo alguém da minha família, eu vou dizer faz séculos que eu não vejo essa pessoa. É impossível porque ninguém vive séculos, mas para eu dar um drama maior para essa expressão, eu uso a palavra séculos. Ou eu já te disse milhões de vezes que não é para fazer isso. Ninguém consegue ficar repetindo milhões de vezes algo, mas é só para eu dizer que eu já disse muitas vezes, né? Mas eu exagero, eu aumento nessa expressividade para colocar mais sentimento, para fazer um drama. A personificação ou prosopopeia, eu adoro esse nome, nada mais são do que a arte de você dar a um ser que não tem vida características de um ser vivente, né? Características para um ser inanimado de um ser animado. Então, isso é bastante comum na poesia, né? Meu coração chora de saudades de você. Chorar é algo tipicamente humano, né? Animal. E quando eu digo que um coração chora, eu estou querendo dizer que ele está triste. Mas essas características, elas são próprias dos seres racionais. Quando eu dou características de um ser humano para algo, né, um objeto, um ser inanimado, eu digo que ocorre personificação. É como se eu estivesse transformando este ser ou este objeto em uma persona, em uma pessoa. Agora eu quero falar de 2 figuras que são bastante confundidas entre si, que são a antítese e o paradoxo. Basicamente, elas se baseiam em ideias contrárias, né? Em você utilizar sentimentos opostos. Qual a principal diferença entre uma e outra? A antítese, ela aproxima palavras opostas, vida e morte, frio, quente, profano, celeste, claro, escuro. Essa é a antítese, né? E geralmente a gente usa essa figura de linguagem justamente para dar mais ênfase, para mostrar como o sentimento é ambíguo, né? Como ele é, a gente chama isso, na verdade, de dualismo, né? Ou isso ou aquilo. De antítese, é preciso salgar os pés para adoçar a alma. Então, eu tenho aí a aproximação das palavras salgar e adoçar, que são opostas, né? Justamente para mostrar, né? Para dar mais sentimento a essa frase. Já o paradoxo, ele aproxima ideias opostas. Então, por exemplo, no poema de Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Então, diz o seguinte, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer.
E por aí vai. Vamos pegar os primeiros versos. Amor é fogo que arde sem se ver. Se ele arde, como eu não estou vendo? É ferida que dói e não se sente. Mas se dói, eu não estou sentindo? Então percebam que não são palavras opostas, são ideias opostas, ideias que geralmente não cabem no mesmo pensamento. Então essa é a principal diferença entre a antítese e o paradoxo. Enquanto a antítese aproxima palavras opostas, céu, mar, noite e dia, o paradoxo aproxima ideias opostas, não necessariamente só as palavras. Tudo bem? De linguagem também bastante conhecida é o eufemismo, que consiste na arte de suavizar uma expressão, né? De dizer algo de uma forma mais poética, menos agressiva ou negativa. É como na hora de dizer, por exemplo, que alguém morreu, eu dizer que aquela pessoa veio a falecer. Eu vou usar até um meme para explicar, para exemplificar para vocês o eufemismo. Então aqui, olha, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então é uma forma de dizer algo, às vezes um pouco mais ofensivo, de uma forma que pareça mais tranquilo, mais suavizado. Isso é o eufemismo. Também bastante interessante é a sinestesia, que procura misturar numa mesma expressão órgãos do sentido diferentes, né? Justamente para dar uma expressividade maior a alguma colocação. Por exemplo, a fazenda tinha o cheiro doce da minha infância. Então, enquanto o cheiro está relacionado ao olfato, doce está relacionado ao paladar. Então, eu misturo, né, essas duas vertentes do sentido justamente para eu mostrar o quão expressivo é aquilo que eu estou tentando dizer. Outro exemplo de sinestesia é a lua fria iluminava a nossa noite. Então, a lua, né? O fato de eu estar vendo a lua tem a ver com a visão, mas eu só poderia ser capaz de saber a temperatura dela através do tato. Então, estou misturando dois órgãos do sentido, que é o tato e a visão. Isso trata-se de sinestesia. Outra figura de linguagem também bastante conhecida é a metonímia. Atenção, é assim que se pronuncia, metonímia, que consiste em eu utilizar uma palavra no lugar da outra, porque, mais uma vez, existe entre elas alguma semelhança. Ocorre que na metonímia eu posso utilizar essas palavras de algumas maneiras, como, por exemplo, a parte pelo todo. Eu posso dizer assim, o ginásio aplaudiu a seleção. Então, na verdade, eu estou me referindo às pessoas que estão dentro daquele ginásio, né? E aí, quando eu digo o ginásio, eu estou utilizando o todo para representar as pessoas que estão ali. Existe também o contrário, o todo pela parte. Então, quando eu digo assim, garoto, não coma toda a caixa de bombom. Na verdade, eu não estou querendo dizer que aquela pessoa não pode comer a caixa que é feita de papelão. Eu estou querendo dizer que aquela pessoa não deve comer os bombons que estão dentro dela. Mas, então, eu utilizo a caixa porque ela representa, né, todos os bombons. Ocorre metonímia também em o autor pela obra. Eu amo ler Machado de Assis. Machado de Assis já descansa em paz e não seria possível eu lê-lo. Eu posso ler os livros que ele escreveu. Então, eu tomo o autor pela obra, né? Ele representa todos os livros que escreveu. Outra bastante comum e que com certeza a maioria de vocês já ouviu falar, mas nem sabia que trata-se de metonímia, é a marca pelo produto. Então, eu preciso de um pedaço de durex, eu preciso de um cotonete, e justamente eu estou me referindo à fita adesiva, eu estou me referindo à haste flexível, né? E aí, a partir do momento que essa marca, ela viraliza, né? Vamos usar um termo mais atual, eu passo a utilizar a marca em lugar do que o produto realmente é.
Figura de linguagem também muito utilizada e tenho certeza que a maior parte nem para pensar que faz uso desta figura de linguagem. É a ironia, né? A ironia consiste em eu dizer um termo, eu usar uma expressão quando eu quero dizer justamente o contrário, né? E aí a ironia ela depende muito, né, da entonação, da ênfase que eu dou para as expressões. Então eu chego de repente em casa, estão fazendo uma bagunça enorme, tá tudo fora do lugar. Eu chego e digo, mas que coisa linda, hein? Na verdade, eu quero dizer que é absurdo quem mandou fazer essa bagunça aqui. Mas eu utilizo da ironia, né? Que é dizer justamente o contrário daquilo que se pensa, enfim, para mais uma vez eu brincar aí com o sentido das palavras. Linguagem bastante presente no nosso dia a dia é a catacrese, né? A catacrese, nós dizemos que ela acontece quando eu preciso usar, né, pegar emprestado uma palavra para designar outra, enfim, por não haver ali nenhum outro termo disponível. Então, por exemplo, quando nós dizemos asa da xícara, pé da mesa, dente de alho, né? Eu estou pegando termos emprestados porque existe alguma semelhança, né? Então, o pé da mesa, por quê? Porque sustenta a mesa. O dente de alho, porque lembra, né, a posição dos dentes, uma cabeça de cebola, enfim. Todas essas expressões, quando são assim utilizadas, então, constituem a figura de linguagem que nós conhecemos como catacrese. Não me aprofundarei muito nas figuras de som, mas existem duas que não tem como não serem citadas, que são a literação e a assonância, né? Então elas, né, são recursos sonoros bastante utilizados, principalmente na poesia, que servem para dar maior expressividade, né, àquilo que quer ser dito. Consiste na repetição de sons, no caso da aliteração, consoantes, e no caso da assonância, vogais. Justamente para dar um recurso sonoro. Então, por exemplo, existe a música Morena de Angola que leva o chocalho na canela. Não sei se ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela. Então, a repetição aí, né, dos sons que representam esse som, né, de chiado, justamente vão dar para nós a ideia de que é um chocalho mesmo, né, se mexendo. Então, ocorrem essas figuras de som para dar maior expressividade. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tava com bastante saudade do canal. Tem alguma figura de linguagem que eu não citei aqui, que vocês gostariam que eu explicasse? É só entrar nos comentários ou deixar lá na página do Instagram, né, Literatura com P. Eu trago para vocês num próximo vídeo. É isso. Tchau, tchau. Até a próxima.